Oi, meus queridos. Aqui estou eu mais uma vez nessa saga, nessa série que serve como uma aula de jornalismo ou uma aula de não jornalismo. Isso aqui são reações que eu estou tendo a uma entrevista feita por um jornalista do site Metrópolis, o senhor Guilherme Amado, com o Márcio Smelling. E eu não vou explicar de novo tudo que eu estou fazendo aqui, apenas estou mostrando uma coisa raríssima que você nunca viu. Como acontece uma entrevista nos bastidores entre um jornalista militante e uma pessoa que é inocente. O Márcio Smelling é inocente, eu não tenho a menor dúvida. Não estou dizendo que ele vai ser julgado inocente, do jeito que a gente está no Brasil, né? Sistema judicial, etc. Não duvido nem que ele seja condenado, até eu posso ser condenado, mas eu sei que ele é inocente. E aí vai esse senhor aí, que se diz jornalista investigativo, vice-presidente da Federação, sei lá o quê, dos jornalistas investigativos, e faz essa entrevista que a gente está vendo. Quem é o responsável por a gente assistir tudo isso, esse bastidor da imprensa inédito, foi o Márcio Smelling, que obrigou o senhor Guilherme Amado, quando ele faz a entrevista com as acusadoras dele, né, dele Melling, quando ele faz a entrevista, ele é obrigado a ouvir outro lado. É claramente visível que ele não estava querendo ouvir outro lado, e no final dessa série eu vou mostrar, depois de 3 horas e 40 de entrevista que o senhor Guilherme Amado fez, o que ele publicou do Márcio Smelling, tá bom? Então vamos continuar aqui, você tem mais 9 vídeos antes desse, e acho que a gente vai ter mais uns 2 desse aqui, ou 3, tá bom? Vamos lá, Melling. Eu te amo. Aí alguém vai no ouvido dele e fala, ele para tuas costas chamava de maluco, dizia que você era estrela, dizia que não sei o quê. Aí o cara vai e acredita. O que eu posso fazer? Pergunta se ele conversou comigo depois que alguém foi falar com ele. Entre o meu amigo Eu Te Amo e ele mudar inteiramente de opinião, a Verônica foi em um por um dizer, o Márcio falava isso aqui de você, inclusive pro Mauro. Vamos falar sobre a Verônica, em vez de esgotar esse ponto que eu acho que é fundamental. Como é que você descreveria o que você teve com a Verônica? Eu já descrevi hoje. Eu e a Verônica tivemos uma relação, um relacionamento de 1 ano. Amoroso. Ele já tinha perguntado isso. Aliás, tem algumas coisas que ele pergunta 5, 6 vezes, sabe, cercando. Primeiro, uma grande amizade. E ele está falando agora de Verônica Debon. Ele namorou com a Verônica Debon entre ali meados de 2018 e meados de 2019, um pouco mais para o final do ano de 2019, o Melling e a Verônica já tinham trabalhado juntos, já tinham feito peça junto, começam a namorar, e aí, pelas conversas que eu consegui nos autos, né, de todas as trocas de mensagens, ela visivelmente ficou perdidamente apaixonada por ele e ele não ficou por ela. Assim que ele se separa dela, ela se torna a mola mestra, ela se torna a cavaleira dessas acusações. Tudo começa com Verônica Debon, as acusações. Na verdade, começa lá com a Bárbara do Vivier, né? Mas quem armou tudo isso aqui foi Verônica Debon, cheia de ódio por ele. Como ela escreve numa mensagem, é claro que eu sonhava em casar com você, e em outra, mas você me deu um pé na bunda. Acompanhei toda a narrativa dela, de que o relacionamento dela passado era abusivo. Mesma coisa que ela fala de mim hoje, ela falava do relacionamento passado. Que hoje ela lida, que hoje é amigão dela. Mas na época era um relacionamento abusivo. Tem várias mensagens sobre relacionamento abusivo com o anterior a mim. Depois eu virei o abusivo da vez. Aí e agora ela vai, a gente passa de amigo. Foi uma passagem difícil, de amigo para relação, porque nós dois tínhamos muito medo. Uma coisa assim que eu não sei mesmo, desculpa, eu vou ter que perguntar. Você era solteiro esse tempo todo? Solteiro, não. Eu me separei em 2016. Então, quando você teve esses relacionamentos, você era solteiro? Não, teve relacionamentos que eu tive casado. Com a Verônica, totalmente solteiro. Bárbara do Vivier foi casada. A Verônica era minha amiga, vinha pra cá, dormia aqui, não acontecia nada. A gente viajava junto, não acontecia nada. Nada. Aí, ela me chama para fazer a peça dela. Isso é outra coisa interessante, que mostra como essas relações de poder são fluidas, né? Olha que loucura, eu sou chefe dela e da Débora Lan, no Núcleo de Humor.
Mas eu sou chamado para fazer uma peça com a Verônica, em que a Verônica é minha patroa e Débora Lama é diretora. É aquilo que eu falei lá no começo. Por quê? Porque no meio artístico é assim. Você hoje me dirige, amanhã eu dirijo você, hoje eu sou seu chefe, amanhã eu estou escrevendo para você, você é meu chefe na redação, eu fui chefe de pessoas que foram meus chefes, assim vai. Verônica me chama para... Começou ali. Verônica me chama para ser par romântico dela na peça que ela fazia com o ex-marido. Ela falou, não quero fazer a peça com o meu ex-marido. Me chama para fazer. Eu estranhei. Porque, assim, é uma peça de casal, a gente ia passar a peça beijando na boca. Eu estava entrando no lugar do ex-marido dela na peça. Que era o tóxico da ocasião. Mas eu também confiei ali que a gente já estava num nível de amizade tal que a gente tinha ultrapassado essa fronteira. Mas aí vai ensaiando, e a Verônica começou a mandar piadas. Mas só para eu entender, nesse período todo, você tentou ficar com ela? No passado, tentei. E recebeu não? Recebeu não, acabou. E aí, ela brincou comigo até, falou assim, é mais fácil eu ter tesão num guarda-chuva que em você, uma coisa assim que ela falava. Aí, beleza, ficamos amigos. Quando eu vou fazer a peça romântica com ela, que ela me convida, a gente começa a aproximar mais, aí sai dos ensaios, vai jantar, e beija nos ensaios. E aí ela começa a mandar umas indiretas, ela manda no grupo no grupo de trabalho nosso da peça. Eu vou ter que dizer como é, porque eu tenho que explicar a minha relação com a Verônica, né? Então, assim, eu tinha uma calça de moletom que eu ensaiava, que ela chamava de calça marca-pau. E aí ela escreve no grupo, a gente está discutindo figurino. Só para lembrar, também tem uma mensagem que ela manda para ele que diz que seu pênis é lindo. Eu tenho essa mensagem. Já publiquei, inclusive. Trabalho. E ela escreve no grupo. A calça marca-pau é obrigatória. Até porque, se for para viajar pelo Brasil fazendo peça de casal sem sentir tesão, nem vale a pena. Está escrito. Fizemos a peça. Estreamos ainda só beijando em cena. No dia da estreia, ela vem dormir aqui em casa. E aí nós temos a nossa primeira transa. Eu não sei se ela fala desse dia. Não. Para você. Porque na justiça ela fala e como ela fala, não é. E aí ela fala, eu consigo desmentir ela na justiça com fatos. Mostrando aqui, não, aqui, olha esse print. Não era isso. Não foi isso. Aí depois veio uma outra versão das advogadas mudando a versão da Verônica. Dizendo que, de fato, era ela, mas tem que entender que uma mulher que sofre violência... Aí tem uma justificativa qualquer lá para ela dizer que tinha feito o que tinha dito que eu que tinha feito. E aí tem as mensagens na semana seguinte, no mês seguinte. Eu e Verônica vivemos uma relação absolutamente normal, natural, entre duas pessoas que têm uma relação. Em determinado momento, de fato, ela quis se afastar não. Porque queria namorar e você não queria namorar? Não. Eu chamo ela. Tudo documentado. Isso aí tá tudo... Eu chamo ela. E digo que é melhor a gente voltar a ser amigo. Que não ia ser legal. Que não estava legal, que não ia ser um namorado bom, que não ia ser um namorado legal para ela. Ela era minha amiga, ela conhecia minhas traições, ela sabia que eu não era um namorado legal. Mas você queria continuar tendo relações sexuais? Não, eu queria voltar a ser amigo. E o cara não entendeu, gente. Aí, tanto que, cara, não entendeu. É uma loucura, assim, mas eu tenho que expor. Tem mensagens dela para mim em que ela pede para dormir aqui em casa. E eu digo, mas é só dormir mesmo. Imagina se essa mensagem fosse ao contrário. Olha só. É só para dormir mesmo, que eu estou muito cansado. Aí ela diz, tá, mas enquanto você estiver dormindo, eu mexer em algumas partes suas, você vai chamar a polícia? Imagine se fosse o Márcio Smelling que tivesse escrito isso. Estava preso já. É dela para mim. Imagina se fosse o contrário. Depois, no outro dia, ela me escreve de manhã dizendo assim, te estuprei ontem? Sim. Mas tudo bem, vamos.
Sabe? Tava naquele momento que você quer, mas não quer. Aí você fica... E aí chegou uma hora que eu falei, vamos parar, vamos voltar a ser amigo. Sim, aí, você respondeu brincando para ela. Você se não, sim, eu tô falando para você. Mas você se considerou estuprado? Não, tecnicamente, se fosse o que aconteceu naquela noite, se fosse um homem com uma mulher, seria. Não era ele, ela não usou de força com você. Não, forçou uma barra. Forçou uma barra. Tanto que ela faz a pergunta no dia seguinte. Forçou uma... não, mas aí é brincadeira. Mesmo, e tal, e aí começa, beija aqui, beija ali, beija lá, pera, não, vamos dormir. Só pra lembrar, nesse momento, pelo que você está contando... A gente fazia peça junto. Então, e ela estava, pelo que você falando, ela estava apaixonada por você. Tava. E eu cheguei a estar por ela. Só que chegou uma hora que eu falei assim, pô, a gente é tão melhor amigo, tão mais divertido, sem os grilos, sem... Sabe? Quando ele manda essas mensagens para ela, aí ela muda de comportamento completamente. Ela se torna super agressiva com ele. E depois vai até gravá-lo na casa dele para entregar essa gravação para a revista Piauí. A cobrança, eu estava me sentindo meio sufocado, a gente viajou nesse meio período. Aí eu falei, pô, eu acabei de sair de um relacionamento, eu não quero te trair. Falei. E ela ficava dizendo, cara, diga, você quer perguntar alguma coisa? Vocês terminaram, né? Assim, como você está contando aí. Não, mas foi um processo, foi uma tentativa de terminar. Tudo bem. Num desses processos, ela acabou pedindo afastamento da Globo, né? Isso, foi muito depois, muito depois. Foi muito depois, Muito depois. Não, porque ela também fala na entrevista que assim que ela fala que vocês falaram. Só para quem não sabe, né? Essa que está falando, ela está presa no computador, é Olivia Meirelles, que era assistente, ou é ainda do Guilherme Amado, por isso que a voz dela sai desse jeito aí. Exatamente a mesma coisa. Eu tenho todas as mensagens e ela também fala a mesma coisa. Eu tenho todas as mensagens. Mas ela disse, por exemplo, que ela também tem mensagens insistentes de você. Por exemplo, quando ela estava afastada da Globo, ela não estava te respondendo, e aí ela... Não tem nada de sexual. Tem nada de sexual. O que ela chama de mensagem insistente... Não, o que ela está dizendo é trabalhista mesmo. Que ela estava afastada da Globo, por questão de INSS, e você, como chefe, ficava insistindo para falar com ela. Não, eu não era mais chefe dela. Eu não era mais chefe. Ali eu estava falando como amigo. Você não era mais chefe dela? Não, ela tinha saído do departamento. As pessoas não se informam, cara. Tem uma coisa, ela sai, tem todas as mensagens que ela fala que tá ruim da coluna, isso ela já estava tramando contra ele. Estava ruim da coluna, tinha internado, manda uma foto internada, que estava muito mal, pede para sair do núcleo dele, etc. E aí eram as costas que estavam um problema. E aí depois essa internação vira um sofrimento psicológico que ela estava tendo por causa dele, etc., um relacionamento abusivo, porque aparentemente todos os relacionamentos dela eram abusivos. Ela tinha saído. Ela tinha saído do elenco e tinha saído da redação. Não estava mais comigo, não estava. Insistiu mesmo para falar com ela quando ela estava... Sim, eu queria falar com a minha amiga. Eu falei, pô, cadê você? Tô aqui com um problemão, queria falar com você. Eu estava enfrentando um pesadelo. Eu queria falar com a Verônica, achando que a Verônica era minha amiga. Foi depois, muito depois. Isso foi início de 2020. Aí ele pede ajuda para ela, ele pede ajuda para a Verônica, porque ele já tinha sido acusado pela Dani Calabresa, e ele vai pedir ajuda para a única pessoa que ele estava confiando no lado. E tem todas as mensagens dela super falsa, dizendo, não vai acontecer nada com você, fica tranquilo, não tem isso. Enquanto ela falava isso, ela estava gravando ele. É quando ela vem para minha casa e me grava. Foi logo depois dela me gravar. Quando ela me grava, ela some. Aí... E não tinha nada de gravação, tá? Mas eu nunca ia achar que ela me gravou. E outra, o que ela gravou não tem o menor problema, tá? Menor problema o que ela gravou. Se amanhã... Aliás, eu adoraria que ela soltasse a gravação inteira. Porque eu tô o tempo todo dizendo assim, porra, as pessoas precisam saber a verdade. Ela não mostrou isso. Eu não tô dizendo, vamos inventar aqui uma versão. Entendeu? E tô o tempo todo dizendo pra ela, você quer ir falar? Se você quiser, fala. Se não quiser falar, não fala. E aí ela joga a casca de banana. O que você quer que eu faça? Para dizer assim, o cara tá coagindo uma funcionária, né? E eu tô dizendo assim, não, eu não quero nada. Isso é um anjo que assoprou na minha cabeça, porque eu podia ter falado qualquer coisa.
Inacreditável, né, gente? Inacreditável. A segurança que o cara tem sobre tudo, né? E vocês não veem mais pergunta, né? O que vocês estão vendo é um embate, né? De duas pessoas, dois jornalistas querendo culpar o cara, não querendo aceitar que ele seja inocente, e um cara inocente. Mas isso vai ficar muito claro no final, quando mostrar a reportagem que saiu sobre essas 3 horas e 40 minutos de entrevista. Vocês vão ver o tamanhico da matéria que saiu e o que saiu. Pô, tu é minha amiga, cara. Vai lá dizer, sabe? Fala a verdade. Vai lá dizer o que aconteceu. Esse diálogo que você está narrando agora aconteceu depois das denúncias. Depois, tinha compliance já. Aí, a partir daí, você sentiu que precisava ter um afastamento e uma mudança de postura sua como chefe. Não, como assim? Não tô entendendo. Não, porque você está falando que ali você resolveu com um limite, né? Ah, eu entendi que ali eu não podia cruzar aquela linha. Ele não falou nada disso. Não, mas é porque ali eu e Verônica, para mim, já tínhamos virado amigos de novo. Não é nem essa questão de chefe, é porque a gente já tinha virado... Já tinha acabado, eu já tinha colocado ali um ponto final. Entendeu? A Verônica, até dezembro de 19, ela tem mensagem dizendo que queria casar comigo. Eu tenho. Quando estoura toda a história da Dani Calabresa, que hoje a Verônica diz que eu manipulei as pessoas para elas odiarem a Dani Calabresa, quem me conta o que as pessoas estão achando é a Verônica. A Verônica, inclusive, dá risada lá atrás, quando a Bárbara do Vivier inventa a história lá para o marido, porque foi flagrada por ele. Tinha um caso com o Márcio Smelling, entre 2011 e 2017. A Verônica Debon é quem conta para o Márcio Smelling que a Bárbara, todo mundo na Globo sabia que eles tinham um caso, todo mundo de anos, e a Verônica conta para ele, falou, você viu a desculpa que ela deu lá para a família, porque flagraram, etc. Ela inventou que você foi assediava ela, porque ela foi pega, né, com a boca na botija, traindo o marido. Quem me conta o que as pessoas estão achando é a Verônica. Porque eu fiquei focado na Dani Calabresa naquela leitura fatídica aqui em casa, que já saiu foi a leitura que saiu na Piauí, que saiu em outras versões. Eu fiquei 2 horas tentando falar para a Dani Calabresa, Dani, calma, pera, primeira leitura e tal. E daqui a pouco eu vi que foi esvaziando, e pessoas esqueceram até o computador aqui em casa. Porque foi um massacre que a Dani fez naquela noite. E aí a Verônica... Ele está falando do piloto, não, da leitura, quando está começando aquele programa Fora de Hora, sem graça, com o Paulo Vieira, e que a Dani Calabresa não queria o Paulo Vieira, queria o Bento. Eu já contei isso aqui, vamos terminando aqui, eu não quero fazer muito longo isso. Me escreve em determinado momento. Primeiro ela começa uma noite profundamente difícil, e ela começa a conversa. Imagina se fosse o contrário. Ela começa a conversa dizendo, e aí, como você tá e tal? Putaria no banheiro, nem pensar? É o primeiro convite que ela faz. Isso é a Verônica. Verônica para mim. Aí eu rio e tal, falo, pô, imagina cara, ser foi ele. difícil aqui hoje e tal, mas vamos tentar, não sei o quê. Aí ela começa a me dizer, olha, tá todo mundo puto. Aí eu falo, então vou fazer um grupo de WhatsApp sem a Dani pra gente discutir o que faz diante desse... Até a Verônica Debon sabia que estava todo mundo bravo com a Dani Calabresa, porque a separação dela do Adnet tinha machucado muito ela, e ela também queria, ela achava que era a dona do Fora de Hora, né? Assim como ela acha que era a dona do Furo MTV, então ela queria, porque queria o Bento Ribeiro. Então ela começa, além da depressão de ter se separado de um relacionamento tóxico, como se diz, né? Foi uma separação litigiosa, né, entre ela e o Marcelo Adnet. Além disso, ela começa, né, de reação, eu até entendo, né, humana, começa a tratar mal os colegas. E os colegas falam assim, essa mulher tem que sair desse projeto. E eles tiram ela do projeto. Eles montam um outro grupo de WhatsApp para falar do Fora de Hora, sem ela. E ela não fica sabendo nada disso, porque ela mora em São Paulo, etc. E só em setembro, outubro, que ela vai descobrir que ela estava fora do projeto, que é quando ela vai acusar o Márcio Smelling de assédio moral. E aí, Verônica Debon entra na história, Maria Clara Gueiros entra na história, Bárbara do Vivier entra na história, e fala, não, acusa ele de assédio sexual, acusa de assédio sexual. E aí ela acusa. Cenário. Ela me manda
memes da Dani, fotos da Dani. E a primeira coisa que ela me fala sobre o modo como eu lidei com a Dani naquela noite foi dizer assim: você foi um lorde hoje. Um lorde. Esse é o dia que ela te gravou? Não, muito antes. Isso ela ainda estava querendo ter uma coisa comigo. Tava... Isso é começo de 2019. Isso foi antes da gente ficar. Isso é antes de 2019. Isso foi maio de 19. Nem é maio, acho que até... Maio de 19? Acho que é antes. Maio de 19. Cara, aí eu tive uma relação totalmente normal com a Verônica, acabou, a Verônica ficava insistindo para voltar, aí a Verônica dizia, aí eu ficava reclamando que eu não via mais minha amiga, aí ela diz, mas aí ela manda mensagem dizendo que não sabia se conseguiria me ver como amigo. Só como amiga, me ver no sentido de me encontrar, não de me enxergar, me encontrar. Naquele momento, que ela talvez precisasse de um tempo, porque ela não sabe se, quando ela me encontrasse, a gente não transaria. Eu fui honesto, eu podia ter dito, não, vem aqui com minha amiga, e ter tentado alguma coisa. Eu falei, eu também não posso te dar essa certeza. Se você viesse, algo não vai acontecer, mas estou sendo o mais sincero possível com você, isso. Cara, se vê, as conversas são compêndios de sinceridade. Tá tudo registrado, tá? Aí ela diz que eu sou um cara muito legal, que eu tenho que ser mais meu brother, que eu sou o melhor cara do mundo. Tudo isso enquanto ela ainda tinha esperança de voltar. Márcio, nesse caso da Verônica específico, que você teve uma relação, não te dava uma agonia? Você não percebia, a agonia não devia dar, dava, mas tem que fazer a pergunta anterior. Você não percebia que ali tinha um problemão de você estar se relacionando com uma funcionária? Deixa eu explicar uma coisa para você, eu não gosto de citar exemplos, mas é uma coisa que volta e meia vem, e é como se nós fôssemos aliens, né? Como se eu fosse um alien ali dentro do... Você tem que olhar o contexto de como é o meio artístico. Isso não é uma questão. Não era. Hoje em dia é. Talvez seja, não sei. Nem é, porque eles não podem proibir. Hoje em dia só existem mais controles para você comunicar. O que ele falou que não pode é o seguinte: a Constituição proíbe, é proibido que qualquer empresa impeça uma funcionária, um chefe de ter relacionamento. Obviamente, quem tem cabeça no lugar, qualquer chefe não vai ter. Mas nesse tempo, a gente está falando de 2018, 2019, não existia nada disso. Dentro da Globo, olha quantos diretores foram casados com atrizes. Olha quantos chefes foram casados, não só na Globo, em todo lugar, na Folha, no UOL, quantos chefes não casaram com as suas funcionárias, depois separaram. Então, a Constituição proíbe, você não pode, nenhuma empresa pode proibir o relacionamento entre chefe e funcionária. A diferença é o seguinte: quem se prejudica sempre nesses relacionamentos é a mulher. Se o cara for o chefe, e mesmo que não seja, mas se o cara é o chefe e ele sai com uma secretária, sai com uma subalterna, alguma coisa, no dia que ele separar, vocês podem apostar, gente, você pode apostar, ou vão transferir essa mulher de setor, ou ela vai ser demitida, certo? É isso que ele está falando aí. Quando você se relaciona com o funcionário. Eu quero te lembrar, só para citar, eu odeio citar, mas acho importante, porque senão fica uma... parecendo que o que eu vivi com a Verônica foi uma coisa que, nossa, não acontecia na TV Globo. Durante quase todo o período que eu trabalhei ali no núcleo de humor, e que fui diretor, e não sei o que lá, por exemplo, o Schroeder, Carlos Henrique Schroeder, porque eu tenho profunda admiração e respeito, era namorado da Patrícia Pilar. Isso nunca foi uma questão. A Maurício Soares... o William Bonner era casado com a Fátima e era chefe dela no Jornal Nacional. O Ricardo Washington, que há pouco saiu da Globo, namorava a figurinista do Faustão, de onde ele era diretor, depois casou com ela. Então, assim, isso não... Nas chefias, em nenhum lugar isso é uma questão. Mas se você ignorar o contexto, você vai dizer assim, o seu deu problema, então você tem que mudar todo o contexto. Não, mas esse é o ponto. Assim, eu reconheço o contexto, mas todos esses casos que você falou, você não tem uma pessoa dizendo que foi assediada pela outra. Sim, mas então... São casos diferentes. Tudo bem, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo é, o argumento, poxa, você é um chefe, não deveria ter se relacionado com uma funcionária, isso não existia. Chega. Vou continuar aqui depois, gente. Não tem... É impressionante, né? É impressionante. Então, vamos continuar aqui essa série em breve. Vamos
mostrar o React 11, e é isso, gente. Isso aqui é aquilo que eu chamo de uma aula do que não é jornalismo. Vocês vão ver no final, no último React, o que foi publicado dessa entrevista do senhor Guilherme Amado, do site Metrópolis, tá bom? Obrigado, queridos. Eu agradeço demais vocês estarem aqui sempre apoiando esse canal. Quem puder, se inscreve, vira militante, vira militante do canal, né? Membro militante, e aí a gente tenta aí criar alguma coisa parcial, como essa que a gente está vendo. Isso é uma tristeza. Isso aqui eu dedico para você, meu querido estudante de jornalismo do futuro. Se você está assistindo isso no futuro, eu não estou mais aqui. O que eu posso dizer para você é que é absolutamente lamentável o que a gente está assistindo hoje, no ano 2024, no jornalismo brasileiro.